obrigada. Obrigada, seu Luiz. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer e dar ciência a vocês que eu tenho plateia, sou privilegiada. Os meus amores, as minhas filhas, as minhas irmãs, o meu quase filho, namorado da filha, quase filho, né? Estão aqui me dando apoio, já que esse novo formato que atualmente trabalhamos é um desafio para cada um de nós, ao menos na primeira vez que temos esse compromisso de estar falando, né, de estar fazendo uma palestra, porque o estudo é uma interação, é diferente. Agora, a palestra não, ela é unilateral, eu tenho que ocupar esse tempo por meia hora, e daí parece muito estranho ficar só eu e o telefone. Então, eu contei com o apoio dessas minhas pessoas mais queridas do coração. Agradeço a todos vocês por abrirem as suas portas, as portas das suas casas e me receberem neste momento. Obrigada pelo voto de confiança. Quando a gente avisa e convida uma pessoa amiga para nos ouvir, é tão bom saber que teve eco no coração dessa pessoa este convite. Muito obrigada a todos. Bendita a pandemia que hoje nos permite estar presentes numa palestra sem sair das nossas casas, que nos permite, a mim, estar aqui no aconchego da minha casa falando para tantas pessoas. Em tudo dai graças, né? Em tudo dai graça. Bom, a doutrina espírita, eu lembro quando eu era criança que o vovô falava muito no tríplice aspecto da doutrina espírita, que ela em primeiro lugar, veio o Livro dos Espíritos, que traz a parte filosófica da doutrina espírita. Aí é um dos alicerces, uma das bases dessa doutrina. A filosofia, a parte filosófica pretende nos responder sempre aquelas eternas questões: de onde viemos, por que estamos aqui, qual é o sentido da vida. Essas as questões que o Livro dos Espíritos nos responde, além de muitas outras, é claro, são mais de 1000 questões. A ciência, outro alicerce da doutrina espírita, o Livro dos Médiuns. Aqui, o Livro dos Médiuns traduz para nós todos os fenômenos mediúnicos, os fenômenos espirituais, que no século XIX estava na moda, e não era por acaso, porque para tudo o plano espiritual planeja e se organiza para que aconteça, que venha no tempo certo. E Allan Kardec, então, codificou para nós, e não é codificou a palavra, explicou para nós, traduziu para nós o que eram os fenômenos das mesas girantes. Por que dizemos fenômeno? Porque quando queimamos uma folha de papel, por exemplo, a química nos explica o que acontece com a matéria, a transformação da matéria. Isso é um fenômeno que a química traduz, a química codifica, que sobrou dali a cinza, gás carbônico, o que é aquele material, enfim. Quando a água congela ou evapora, a física, a ciência chamada física, nos explica o que aconteceu com aquela matéria que de repente mudou de estado. E quando uma mesa gira sem nenhuma força, nenhuma ação nossa a agir sobre ela, nenhuma ação humana, é isso que Allan Kardec traduziu. É por isso o aspecto científico da doutrina espírita. Que amor? Pode continuar. E o terceiro alicerce da doutrina espírita, o aspecto religioso, o Evangelho segundo o Espiritismo. O aspecto religioso ou moral, aonde Allan Kardec restaura os ensinamentos de Cristo. Por que restaura? O pai das minhas filhas trabalhava com gesso e restaurava imagens de santos, imagens que
Na verdade, o trabalho dele não era esse, só que acabaram pedindo para ele fazer isso e ele fez muitas vezes imagenzinhas de gesso de santos de igreja que estavam quebradas, estavam danificadas, estavam já sem cor, e ele restaurava isso. Ele, santinho com um nenê no colo já quebrado, com braço quebrado, com mão quebrada. O que é restaurar? É recompor, é devolver a forma original daquele objeto. E por que que o Espiritismo restaura o Evangelho de Cristo? Porque ao longo dos anos, muitas coisas se perderam, muitas informações foram distorcidas, por diversos motivos, que não é o nosso foco estudar aqui neste momento. Mas vamos lá. No primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz Moisés, Cristo e o Espiritismo, aonde nos diz que Cristo não veio destruir a lei mosaica e resume os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Anuncia, informa, na verdade, que o Consolador prometido por Cristo é o Espiritismo. Alguém está com o microfone ligado e tem um cachorro latindo, gente. No segundo capítulo, Jesus nos diz que seu reino não é deste mundo, falando de um reino que não é material. Nos fala da riqueza espiritual, que é o bem-estar, a paz e o equilíbrio no momento da dor. No terceiro capítulo, há muitas moradas na casa de meu Pai, Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Neste capítulo, podemos entender a destinação da Terra, que é um planeta de provas e expiações. Jesus nos fala das muitos tipos de moradas que há no universo e nos deixa. E no Evangelho segundo o Espiritismo fica bem claro que a destinação da Terra é sim um planeta de provas e expiações. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, é o quarto capítulo. Talvez esse tenha sido o dano maior que a mensagem de Jesus sofreu ao longo do tempo. Talvez esse tenha sido a mão quebrada da imagenzinha do santo. Talvez esse tenha sido o pedaço mais importante, que o dano mais forte que sofreu o ensino, a mensagem de Jesus ao longo dos tempos. Até aqui, no quarto capítulo, Allan Kardec nos apresenta fatos, nos elucida algumas coisas que nos ajudam a entender melhor o que vai nos trazer o quinto capítulo. Por quê? O quinto capítulo é Bem-aventurados os aflitos. O ano passado, quando eu fui pela primeira vez convidada a trabalhar em palestras, eu combinei comigo mesma que trabalharia os capítulos do Evangelho em ordem. Aí fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto capítulo. Em dezembro eu fiz o quinto capítulo. Aí, naquele momento, eu lembro que eu fiz uma relação entre um filme, uma animação, um filme infanto-juvenil chamado Divertidamente, que trazia algumas aflições nossas, e fiz um link com esse capítulo do Evangelho. Agora, quando o seu Homero me ligou, convidando para fazer a exposição de hoje, ele disse: qual é o capítulo, Ionara? Pode ser o quinto capítulo? Eu disse: pode, eu parei no quarto capítulo. Aí eu pensei: não, eu parei no quinto capítulo. Mas não tem problema, ele é o maior capítulo do Evangelho, ele tem 20 páginas. A maioria dos capítulos ficam entre 5 e 10 páginas, esse aqui é o maior de todos. E aí, quando eu me debrucei a estudar este capítulo,
E o Evangelho tem essa característica, que cada vez que a gente revisita, cada vez que a gente volta a olhar, a cada nova experiência que a vida nos proporciona, a cada novo momento de dor que vivemos, a gente consegue entender uma nova frase, uma nova situação aqui dentro das mensagens que tem no Evangelho. E então, por isso, hoje, com tudo que a gente tem vivido ao longo de 2020, que está sendo um ano tão diferente dos outros, e cada um de nós, nas suas particularidades, temos experienciado e trocado ideias sobre isso, eu não consigo imaginar trabalhar esse capítulo de outra maneira que não seja trazendo pelo menos uma frase de cada item. Na verdade, eu não trago uma frase de cada item, eu trago algumas coisas que me tocaram mais. Só para vocês entenderem, para deixar bem claro, principalmente até porque convidei pessoas que não são do Espiritismo, que não são conhecedoras do Evangelho. São vários títulos, cada título é um item. E desses títulos eu extraí pequenas frases, pequenas passagens, pequenas elucidações que nos ajudam e nos confortam muito. Vamos a elas. Mas primeiramente, claro, eu vou ler a própria passagem de Jesus, eu vou ler são duas anotações, de Mateus e de Lucas. Mateus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Isso está em Mateus, né? Fala de Jesus no Sermão da Montanha, famoso Sermão da Montanha. Lucas nos traz da seguinte forma: bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. Mas ai de vocês ricos, que têm sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. Parece contraditório a gente pensar que bem-aventurados são os aflitos. Afinal, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência? Por que os bons sofrem ao lado de maus que prosperam? Tá? Aqui eu já estou trazendo trechinhos já da explicação do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Outro item: causas das aflições. As contrariedades da vida possuem duas origens bem diferentes. Umas têm sua causa na vida presente e outras na vida passada. E a responsabilidade dos males terrenos está em nós mesmos. Os sofrimentos provenientes dos erros cometidos são sempre uma advertência de que agimos mal. Ou seja, sempre que estamos em sofrimentos, devemos sim refletir, porque é um alerta de que erramos. As causas anteriores das aflições. Falamos das causas, que temos dois tipos de causa, né? As causas atuais, do tipo, por exemplo, um caso que eu conheci uma pessoa que numa briga de trânsito, numa ultrapassagem, não sei o que houve, ele ficou enfurecido, ele tinha uma arma dentro do carro, ele pegou essa arma, ele foi lá e matou o cara com quem ele ficou descontente. Ele estava preso, quando eu conheci ele já estava em regime semiaberto, já estava trabalhando, e daí, isso é uma causa anterior? Isso é culpa de outra vida? Não, né? Essa é uma causa atual. É pelo nosso destempero, a nossa falta de controle, a nossa falta de equilíbrio emocional, cometemos faltas pelas quais seremos punidos. Ele estava preso, né? Agora vamos às causas anteriores das aflições. Isso é só um exemplo, né, gente? Porque tem coisinha bem pequenininha. A gente tem pequenas explosões de raiva ao longo do dia que nos acarretam também sofrimentos. As causas anteriores das aflições. Aqui nós encontramos as
as fatalidades da vida. Por exemplo, perda de pessoas amadas, enfermidades de nascença ou deformidades de nascença. Eu trabalhei em escola, a gente conhecia crianças que desde pequenininho estão numa cadeira de rodas. Isso é muito difícil da gente entender, da gente aceitar, se nós não tivermos a noção da reencarnação, de que aquilo ali é uma expiação de uma outra vida, né? Numa mesma família, às vezes pessoas com necessidades especiais e outras favorecidas em vários aspectos. Crianças que morrem e só sofreram na vida. Tudo isso parece a negação da bondade de Deus. Aqui também, nas causas anteriores das nossas aflições, e não só das nossas aflições, mas de algumas situações de vida, também se deve, é mérito, por exemplo, a família onde a gente reencarna, as pessoas mais próximas que nos rodeiam. Também é uma situação que tem as suas raízes presas numa vida pretérita. Então, se a gente tem um pai, uma mãe muito difícil, ou às vezes um filho muito difícil, vamos bem dizer essa situação. Algum motivo existe para isso. Afinal, se todo efeito tem uma causa, se Deus é justo, a causa tem que ser necessariamente justo. Então, aquele que sofre está resgatando erros do passado e deve sempre dizer: perdoa-me, Senhor, porque errei. O esquecimento do passado. Aí a gente começa a estudar um pouquinho sobre reencarnação e pensa: mas então eu queria saber o que foi que eu fiz para estar passando por isso. Não queira saber, não queira, tá? Vamos nos conformar com a situação do jeito que é, porque Deus é infinitamente generoso conosco e é por isso que Ele nos faz esquecer. Reconhecer num ente querido aquele a quem fizemos mal numa outra vida seria fator de desequilíbrio nessa vida presente. Por exemplo, este é um dos fatores para nós não nos lembrarmos de faltas de outras vidas, né? Vamos confiar na voz da nossa consciência. A voz da consciência nos adverte sempre do bem e do mal, para acertarmos as decisões e ter força para resistir às tentações. Durante o sono, temos uma relativa liberdade e retomamos algumas lembranças e sabemos por que sofremos. Adquirimos assim novas forças. Por isso que às vezes a gente, mesmo numa situação muito difícil da nossa vida, a gente dorme e acorda de manhã com as forças renovadas. É porque durante o sono, às vezes, tivemos assim uma lembrança que é um alento, é uma amostra para nós do porquê daquela situação. E aí a gente acorda de manhã com energia renovada. Outro item, o suicídio e a loucura. Encarar a vida terrena com resignação e fé é a defesa contra a loucura. O desespero se atenua quando entendemos que os acontecimentos são passageiros e que a vida continua e nossos sofrimentos não são eternos. Entendam, gente, que quando a gente está dentro do sofrimento, parece que aquilo ali nunca mais vai ter fim, aquela dor nunca mais vai passar, mas passa. Todo sofrimento é passageiro. O bem e mal sofrer. Todos os que estão na terra, estejam na riqueza ou na pobreza, sofrem. Todos sofrem. Mas poucos sabem sofrer com resignação. A prece é um apoio para a alma, mas precisamos também de uma fé muito grande na bondade de Deus. Fé no sentido de confiança, confiar na bondade de Deus. Jesus disse que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, se o nosso fardo está pesadinho, é porque temos força para suportá-lo. O mal e o remédio.
Até quando pensarão que o limite de tudo é a morte? Quando vão buscar saber o que existe além do túmulo? A causa dos males de hoje está nos erros cometidos em vidas passadas. Se nas horas de maior sofrimento chamarem pelo Senhor, o anjo da guarda de cada um mostrará o caminho correto a seguir. Confiemos no nosso anjo da guarda, confiemos no poder da prece, recorramos sempre a isso. Os tormentos voluntários. Poderíamos gozar de relativa felicidade se não buscássemos nos prazeres materiais. Se não buscássemos a felicidade nos prazeres materiais. Em vez de procurar a paz do coração, procuramos aquilo que o agita e perturba. Criamos tormentos voluntários. A inveja e o ciúme são tormentos voluntários. E nestes casos de inveja e ciúme, as palavras bem-aventurados os aflitos, que Jesus proferiu, não se aplicam. Por quê? Porque são tormentos voluntários. É falta de nós mesmos buscar corrigir o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Eu sou fiscal na prefeitura e grande parte dos casos que eu atendo são, sim, movidos por ciúme, por inveja. O vizinho está reformando a casa ali dele e está me causando transtorno. Aí a gente escuta a reclamação, parece assim que a pessoa não tem como continuar vivendo com aquela situação. A gente chega lá para fazer a vistoria, é um quase nada, que a pessoa supervalorizou. E aí se percebe nessa situação muito mais da inveja e do ciúme daquela pobre criatura do que realmente um prejuízo real, um prejuízo concreto. E aí a gente tem que buscar dentro de nós, identificar quando é que estamos sofrendo e quando é que estamos alimentando esse tipo de situação. Quando estamos sofrendo por uma causa real ou alimentando simplesmente esse tipo de coisa. Porque o invejoso e o ciumento não descansa. Ele fica atormentado por este sentimento que toma conta da sua pessoa. A verdadeira infelicidade. Na nossa linguagem humana, infelicidade é um credor que bate na porta, o berço vazio da criança que faleceu, a angústia da traição, a falta de uma determinada roupa ou de um determinado modelo de carro que podem exaltar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Mas a verdadeira infelicidade está naquilo em que, em geral, mais desejamos. A verdadeira infelicidade está no prazer egoísta, na fama enganadora, na satisfação da vaidade. Isso perturba o nosso pensamento, nos faz esquecer nossa missão na Terra, nos dá a doce ilusão de que somos pessoas bem-sucedidas e felizes. O revés da fortuna, muitas vezes, vem para nos livrar, é um merecimento que tivemos, porque vem para nos livrar dos grilhões do orgulho, porque o orgulho nos aprisiona, o orgulho nos diminui diante de Deus. E aí, o revés da fortuna, se bem vivido, se bem entendido, nos ajuda a nos melhorarmos, a nos tornarmos pessoas mais humildes. A melancolia. Algumas vezes, a tristeza se apodera de nosso coração. Às vezes parece que nossa vidinha é tão sem graça, tão sem objetivo. Todos têm uma missão na Terra. Creiamos isso. É que a gente vê uns Divaldo Franco da vida, umas Irmã Dulce, transformando a comunidade onde moram, e aí a gente se sente tão incapaz, tão pequenininho, mas todos nós temos uma missão na Terra. Seja na dedicação à família, ou seja nos diversos deveres que Deus nos confiou. Ou seja, a dedicação à nossa família é a nossa missão, é o que nos cabe agora. E à medida que conseguimos desempenhar essa missão da dedicação à família da melhor maneira possível, Deus vai sim nos confiar mais tarefas.
as provas voluntárias, o verdadeiro sacrifício. Alguns perguntam se é permitido ao homem suavizar suas provas. Sim, né, gente? É como perguntar se alguém que está se afogando pode tentar se salvar, ou alguém que está doente pode ir ao médico. Com certeza, as provas têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Aí, outra questão. Há méritos em procurar aflições? Sim, há méritos, desde que o objetivo seja ajudar o próximo. Eu recém falei na irmã Dulce, e de novo me ocorre a irmã Dulce. Ela dormia sentada numa cadeira, porque cada vez que alguém via ela dormindo sentada numa cadeira, doava uma caminha para ela. E aí ela tinha mais cama para poder acolher os doentes que a procuravam. Gente, se a gente dorme uma noite cuidando de um filho, como eu já dormi cuidando da minha filha, ou dos nossos pais no hospital, se a gente dorme uma noite sentada, a gente passa o resto da vida se queixando, porque é horrível. E detalhe, às vezes que eu precisei passar por isso eram em cadeiras confortáveis. Ela dormia sentada numa cadeirinha muito simples, uma cadeirinha de madeira, para beneficiar a quem? Beneficiar o rejeito da sociedade. As pessoas que andavam rolando na rua, que já não tinham mais ninguém por si, era a essas pessoas, por essas pessoas que ela se sacrificava. Aí sim, o sofrimento voluntário tem muitos méritos aos olhos de Deus. Deve-se colocar um fim às provas do próximo, ou é melhor deixar a justiça de Deus seguir seu curso? Porque daí, à medida que a gente vai estudando, a gente vai tirando umas conclusões muito malucas, e aí daqui a pouco a gente pensa, não, deixa ele passar trabalho, ele fez por merecer. Gente, não. Sempre que estivermos na presença de um sofredor, devemos fazer a seguinte reflexão: como posso suavizar o sofrimento desse irmão? Devemos sim nos ajudar sempre mutuamente. Como disse inicialmente, a doutrina espírita tem um aspecto filosófico, científico e religioso. E não importa se nós estamos aqui para entender melhor a filosofia da doutrina, se estamos aqui porque víamos vultos e ouvíamos vozes e queremos compreender este fenômeno, nenhum de nós pode dispensar o consolo e o esclarecimento trazidos pelo Evangelho restaurado. Nenhum de nós está isento das aflições da vida. Por isso, todos devem ler o Evangelho para poder bendizer a vida, bendizer os nossos sofrimentos. E eu quero encerrar com um trecho da prece que a minha mãe dizia: amemos, meus irmãos, amemos até os nossos próprios sofrimentos e perdoemos sempre. E que assim seja. Muito obrigada.